Dizem que só se conhece de verdade alguém depois de se divorciar dele. Mas no caso de Clarissa Mendes, ela precisou contratar um detetive particular para descobrir quem ela mesma havia se tornado. Aos 38 anos, Clarissa levava uma vida aparentemente normal como professora universitária, escondendo um talento surpreendente, estrategista secreta nos tempos livres. Quando seu marido começou a monitorar cada passo dela, como se fosse uma espiã internacional, em vez da mulher que apenas queria terminar seu doutorado em paz, Clarissa percebeu que precisava de um plano. Não um plano qualquer, mas o tipo de plano que faria Maquiavel aplaudir de pé. Foi assim que André Cardoso entrou na vida dela, contratado por Clarissa para ser contratado pelo marido para espioná-la. Confuso? Pois é, relacionamentos tóxicos são assim mesmo. O que ela não previu foi uma reviravolta digna das comédias românticas que secretamente adorava. Apaixonar-se pelo homem que observava sua vida através de uma lente zoom. E podem acreditar, essa não foi nem de longe a parte mais complicada da história. Clarissa Mendes remexia nervosamente o guardanapo enquanto esperava Fernanda chegar ao Garota de Ipanema. O lugar estava lotado, típico de uma sexta-feira à noite, o que era perfeito. Ninguém prestaria atenção em duas amigas conversando sobre um pequeno favor que envolvia contratar um detetive particular para enganar o marido paranoico de uma delas. Clarissa quase riu da absurdidade da situação. Quase, se não fosse tão desesperadamente necessário. Tem certeza disso, Clá? Parece, sei lá, trama de novela das 9. Fernanda chegou com aquele seu jeito escandaloso, jogando a bolsa Chanel, falsificada, mas quem precisa saber, sobre a cadeira vazia. Clarissa lhe passou uma pasta fina com 3 nomes, fotos e endereços. Todos detetives particulares com pelo menos 10 anos de experiência, todos com reputação impecável. E um deles, o primeiro da lista, com algo especial, uma conhecida obsessão por ética profissional. Olha esse aqui, André Cardoso, 15 anos de experiência, ex-policial, nunca manipulou evidências mesmo quando ofereceram o triplo do valor. É ele. Clarissa apontou para a foto de um homem de aproximadamente 40 anos, expressão séria, olhos atentos, que pareciam avaliar quem o observava. Ricardo vai contratá-lo em menos de um mês, tenho certeza. A paranoia dele está piorando. Ontem encontrou evidências de traição na minha agenda, um horário bloqueado para corrigir provas que ele achou suspeito. Fernanda encarou a amiga por um momento, tentando não demonstrar pena. Conhecia Clarissa desde os tempos da faculdade. Brilhante, determinada, com aquele riso fácil que podia iluminar uma sala inteira. Agora, seus olhos carregavam sombras de quem vive constantemente em alerta. E se o detetive decidir ajudar seu marido? E se ele manipular evidências? Clarissa sorriu pela primeira vez naquela noite. Por isso escolhi André. Ele tem uma coisa que Ricardo não entende nem um pouco. Princípios. A questão é, você consegue fazer o depósito sem levantar suspeitas? Onde você estava? A voz de Ricardo cortou o silêncio do apartamento na lagoa assim que Clarissa fechou a porta. Ele estava sentado no escuro, apenas a luz azulada do celular iluminando seu rosto anguloso. Não era uma pergunta, era uma acusação. Clarissa sentiu o estômago afundar, mesmo tendo avisado que jantaria com Fernanda, mesmo tendo enviado mensagens durante a noite, mesmo sabendo que haveria câmeras de segurança confirmando sua localização. A desconfiança era o novo normal. Com a Fernanda, no Garota de Ipanema. Como te avisei. Ela manteve a voz calma, pendurando a bolsa no cabideiro com movimentos deliberadamente lentos. Ao longe, a Lagoa Rodrigo de Freitas brilhava sob o luar. Um contraste absurdo com a escuridão dentro do apartamento. Clarissa lembrou-se de quando se apaixonara por aquela vista, e por Ricardo, 5 anos atrás. Como tudo podia mudar tanto. O homem charmoso que recitava Fernando Pessoa em seus primeiros encontros, agora vasculhava seu celular enquanto ela dormia. A gota d'água havia sido o jantar de aniversário de casamento, 3 semanas antes. No meio do restaurante Cipriani, Ricardo acusou-a de trocar olhares com o sommelier. Eu vi como você sorriu para ele. Acha que sou idiota? Sussurrou entre dentes enquanto os outros clientes fingiam não ouvir. O sommelier, um senhor de quase 70 anos, pareceu tão mortificado quanto ela.
Clarissa passou o resto da noite sentindo-se diminuir, encolher, desaparecer sob os olhares de pena dos garçons que serviam o casal em silêncio constrangedor. Naquela mesma noite, enquanto Ricardo dormia, ela começou seu arquivo. Documentou cada acusação infundada, cada explosão, cada invasão de privacidade. Tirou fotos dos aplicativos de monitoramento que ele instalara em seu celular. Guardou prints de mensagens e tomou uma decisão. Encontraria uma saída ou perderia completamente sua sanidade. A questão não era mais se deveria deixá-lo, mas como fazer isso sem que ele transformasse sua vida num inferno ainda maior. Ricardo tinha contatos, dinheiro e uma personalidade vindicativa que fazia Clarissa temer o que viria depois. Precisava ser mais esperta, muito mais esperta. A chuva caía impiedosamente quando Ricardo entrou no escritório de André Cardoso naquela tarde de março. O lugar não era nada impressionante, uma sala comercial meio desbotada num prédio antigo de Copacabana, com uma secretária de meia-idade folheando uma revista e ar-condicionado barulhento lutando contra o calor úmido do Rio. Ricardo não se importou com a simplicidade. Na verdade, parecia adequado. Quanto menos chamativo, melhor para o que precisava. Minha esposa está me traindo, tenho certeza. As palavras saíram abruptamente assim que sentou na cadeira de frente para André, sem nem esperar que o detetive terminasse de se apresentar. Ricardo era exatamente o tipo de cliente que André conhecia bem. Bem-sucedido, o relógio Rolex e o terno sob medida deixavam isso claro. Controlador, a maneira como organizou metodicamente os documentos que trazia, e absolutamente convencido de sua razão. Seus olhos tinham aquele brilho peculiar dos paranoicos e seus dedos não paravam de brincar com a aliança de casamento. André observou em silêncio enquanto Ricardo abria uma pasta meticulosamente organizada. Aqui estão as evidências. Mas o que o detetive viu foram apenas fragmentos da vida cotidiana, transformados em provas por uma mente obcecada. Recibos de almoços, prints de mensagens perfeitamente inocentes, anotações sobre mudanças de humor. Ela nunca gostou de teatro, mas de repente está indo a peças com colegas de trabalho. Ela comprou lingerie nova mês passado. Para quem? Certamente não para mim. A voz de Ricardo oscilava entre raiva contida e uma vulnerabilidade quase infantil. Meus honorários não são baratos, Sr. Mendes. André comentou após ouvir por quase 20 minutos. Ricardo sorriu pela primeira vez e escreveu um cheque com valor bem acima da tabela usual. Dinheiro não é problema. Quero relatórios diários e fotos. Quando descobrir quem é, quero saber tudo sobre ele também. André pegou o cheque sentindo aquele incômodo familiar que experimentava em casos como este. Algo não se encaixava. Casamentos não desmoronam do nada, e aquele homem à sua frente parecia mais interessado em confirmar suas suspeitas do que descobrir a verdade. Mas um trabalho era um trabalho. Pelo menos era o que André dizia a si mesmo. O primeiro dia de vigilância foi surpreendentemente entediante. André estacionou seu Gol prata, o carro mais comum e menos memorável que conseguiu encontrar, a uma distância segura da PUC-Rio, e observou enquanto Clarissa Mendes saía do prédio de letras exatamente às 17h15, conversava brevemente com 2 colegas na escadaria, checava o relógio e caminhava até o carro. Nada de encontros secretos, nada de comportamento furtivo. Ela foi para a lagoa, parou próximo de seu apartamento, comprou pão na padaria da esquina e entrou em casa às 18h20. Na manhã seguinte, academia às 6h30 na Gávea, onde conversou apenas com a recepcionista e sua instrutora, depois direto para a universidade. Almoço na cantina com 2 colegas, uma conversa animada sobre algum livro, pelo que André pôde observar à distância. À tarde, reunião de departamento e mais aulas. O padrão se repetiu nos dias seguintes com variações mínimas. Era como se Clarissa Mendes vivesse seguindo um cronograma impresso. Para alguém supostamente vivendo uma aventura extraconjugal, ela parecia ter a vida mais previsível do Rio de Janeiro. O contraste com as acusações de Ricardo não poderia ser mais gritante. No terceiro dia, quando André entregou seu relatório preliminar, Ricardo parecia irritado com a falta de descobertas. Você não está observando direito. Ela é inteligente, sabe disfarçar.
André quase perguntou por que Ricardo havia contratado um profissional, se já sabia mais que ele, mas conteve-se. Em vez disso, propôs ampliar a vigilância, incluindo o apartamento do casal. Consigo instalar equipamento discreto. Áudio apenas, nada de câmeras em áreas privativas. Ricardo concordou imediatamente, entregando até um conjunto extra de chaves. O apartamento na lagoa era elegante e impessoal, como um cenário de revista de decoração onde ninguém realmente vivia. André notou pequenos detalhes reveladores enquanto instalava os microfones. Os livros de Clarissa, organizados por cor na estante. Quem faz isso voluntariamente? A ausência de fotos do casal. O quarto de hóspedes que claramente servia como refúgio para alguém. Uma manta dobrada no sofá, um livro com marcador na mesa de cabeceira. Os espaços contavam uma história diferente daquela que Ricardo descrevia. Não de traição, mas de distanciamento calculado, de fronteiras invisíveis erguidas dentro da própria casa. Algo mais estava acontecendo ali, e André sentia-se cada vez mais como um intruso em um drama do qual só conhecia o roteiro parcial. Alguma novidade? A voz de Ricardo surgiu no celular de André às 8h15 da manhã, a primeira de pelo menos 12 ligações que faria naquele dia. Sempre com a mesma pergunta, sempre com o mesmo tom urgente que mal disfarçava a ansiedade. André estava acostumado com clientes ansiosos, mas Ricardo elevava o comportamento a um novo patamar. Não bastavam os relatórios meticulosos enviados por e-mail toda noite. Ele queria atualizações em tempo real, como se assistisse a um reality show protagonizado pela própria esposa. Ela saiu da aula agora, está caminhando para o estacionamento sozinha. André mantinha a voz neutra, profissional, enquanto observava Clarissa através da lente zoom de sua câmera. Ela usava um vestido florido simples, cabelo preso num coque despretensioso, carregava uma pilha de livros e parecia completamente absorta em seus pensamentos. Nada que justificasse o suspiro impaciente do outro lado da linha. Só isso? Não está verificando o celular dela? A pergunta pegou André de surpresa. Senhor Mendes, isso exigiria acesso às contas dela ou instalação de spyware, o que é ilegal sem consentimento. O silêncio que seguiu foi revelador. Já tenho acesso. A confissão veio num tom quase casual, como se Ricardo comentasse sobre o tempo. Instalei um aplicativo de monitoramento remoto. Posso ver mensagens, e-mails, localização em tempo real. É para nossa segurança mútua. André sentiu um nó no estômago. Isso ultrapassava a desconfiança comum e entrava no território do controle obsessivo. Senhor Mendes, preciso alertá-lo que isso pode complicar qualquer processo legal futuro. Invasão de privacidade é crime. Ricardo riu, um som seco e sem humor. Você não entende. Ela é esperta demais, sabe esconder muito bem. Precisamos ser mais espertos. Naquela noite, após enviar o relatório diário, que novamente não continha nada remotamente suspeito, André tomou uma decisão que ia contra todos os seus protocolos profissionais. Abriu um novo arquivo em seu computador e digitou Ricardo Mendes, investigação paralela. Se seu cliente estava disposto a invadir a privacidade da esposa ilegalmente, que outro comportamento problemático ele poderia estar escondendo? A ética profissional de André sempre o mantivera numa linha clara: investigar apenas o alvo contratado. Mas pela primeira vez em 15 anos, ele sentia que precisava descobrir mais sobre quem o contratara. A intuição lhe dizia que havia algo muito errado naquela história, e não era Clarissa Mendes quem escondia segredos perigosos. A ex-secretária de Ricardo ajustou nervosamente os óculos enquanto olhava para os lados no café em Botafogo. Ele disse que era para monitorar a produtividade, entende? Mas havia câmeras apontadas para minha mesa, não para meu computador. Quando questionei, ele ficou diferente, como se eu tivesse quebrado algum acordo não verbal. Renata falava baixo, embora estivessem num canto isolado. André anotava discretamente, fingindo ser um jornalista pesquisando sobre ambientes tóxicos de trabalho. A história dela não era única. Em apenas uma semana de investigação paralela, já havia encontrado 3 ex-funcionários com relatos semelhantes sobre Ricardo Mendes. Você conheceu a primeira esposa dele? André perguntou casualmente, tomando um gole de seu café já frio. Renata hesitou, olhando novamente ao redor como se Ricardo pudesse aparecer a qualquer momento. Patrícia,
Ela ligava muito para o escritório no final. Sempre parecia assustada. Depois soube que conseguiu uma medida protetiva. Os rumores eram de que ele instalou câmeras na casa toda, até no banheiro. André manteve a expressão neutra, mas seu estômago revirou. A medida protetiva era fácil de confirmar. Era informação pública. Mas o padrão que emergia era perturbador. Ricardo não era apenas um marido ciumento, mas um controlador sistemático. O ex-sócio de Ricardo foi ainda mais direto quando André o encontrou, sob pretexto de uma consulta empresarial, em seu novo escritório na Barra da Tijuca. Mendes é brilhante nos negócios. Não me entenda mal, mas ele tem fixações. Começou a achar que eu estava desviando clientes. Instalou software de monitoramento nos computadores da empresa sem me consultar. Colocou um estagiário para me seguir. Hélio Damasceno, um homem corpulento de meia-idade, parecia mais irritado que assustado com a experiência. Quando o confrontei, ele tinha provas. Tudo tirado de contexto, claro. Foi melhor dissolver a sociedade que manter aquela paranoia por perto. Cada conversa acrescentava uma nova peça ao quebra-cabeça de Ricardo Mendes, e a imagem que se formava era inquietante. André passava as noites reorganizando seu arquivo, catalogando padrões de comportamento, acusações infundadas, vigilância obsessiva, manipulação de fatos para confirmar suspeitas. Uma pergunta martelava em sua cabeça. Como Clarissa, uma professora universitária claramente inteligente, não percebia a natureza do homem com quem estava casada? Ou talvez, e essa possibilidade o incomodava cada vez mais, ela percebia perfeitamente e estava presa numa situação da qual não conseguia escapar. O caso, que começara como uma simples investigação de infidelidade, revelava-se algo muito mais sombrio, e André se perguntava onde sua responsabilidade profissional terminava e onde começava seu dever como ser humano. O café no Leblon não era o tipo de lugar que chamava a atenção. Uma fachada discreta entre uma farmácia e uma loja de roupas, sem o burburinho dos estabelecimentos mais badalados da região. Talvez por isso mesmo Clarissa o tivesse escolhido. André observou quando ela entrou pela primeira vez, numa quarta-feira chuvosa, carregando uma pasta de couro marrom e um guarda-chuva gotejante. Ela escolheu uma mesa no fundo, pediu um café com leite e abriu a pasta, retirando um caderno de capa preta. Durante 2 horas, escreveu quase sem parar, ocasionalmente olhando pela janela com uma expressão que André não conseguia decifrar. Não era tristeza, nem exatamente preocupação, mas algo entre concentração intensa e esperança. Na semana seguinte, mesma rotina, e na outra. Logo ficou claro que as quartas-feiras no café eram um ritual para Clarissa, um momento só dela em uma vida que parecia meticulosamente controlada. André escolheu uma mesa estratégica, onde podia observá-la sem ser notado. Tirou algumas fotos discretas, parte do trabalho, mas sentia-se cada vez mais desconfortável com a invasão. O que quer que Clarissa escrevesse naquele caderno era algo pessoal, não evidência de traição. Ainda assim, quando enviou o relatório a Ricardo, mencionou as visitas ao café. A reação foi previsível. Descobriu com quem ela se encontra lá. Deve ser o amante. Foi na 4ª visita que aconteceu. André estava ajustando discretamente sua câmera quando sentiu um olhar sobre si. Levantou os olhos e encontrou os de Clarissa fixos nele. Não foi um olhar acidental. Ela o observava diretamente, como se finalmente tivesse notado sua presença recorrente. Por um momento que pareceu se estender infinitamente, eles se encararam. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Um sorriso educado, do tipo que se oferece a um estranho com quem se cruza regularmente. André sentiu algo estranho no peito. Culpa, com certeza, mas também algo mais. Aquele sorriso parecia genuíno demais para alguém vivendo uma mentira. Nos dias que se seguiram, André se pegou pensando naquele sorriso mais do que gostaria de admitir. Havia algo desconcertante na maneira como Clarissa escrevia sozinha num café, perdida em pensamentos, e ainda assim conseguia oferecer um gesto de gentileza a um desconhecido. Contrastava drasticamente com a imagem que Ricardo pintava dela: calculista, mentirosa, manipuladora. André começou a questionar não apenas a suposta infidelidade, mas toda a premissa da investigação. Como profissional,
Sabia que deveria manter distância emocional. Como observador que passara semanas estudando o casal, começava a suspeitar que estava do lado errado da história. Mas contratos são contratos, e abandonar o caso sem provas concretas prejudicaria sua reputação. Ainda assim, pela primeira vez em sua carreira, torcia secretamente para não encontrar o que fora contratado para descobrir. O shopping estava razoavelmente cheio para uma terça-feira à tarde, quando André notou Ricardo Mendes entrando sorrateiramente, quase 20 minutos depois de Clarissa. O homem usava uma combinação absurda de disfarce: boné puxado sobre os olhos, óculos escuros dentro do shopping e um casaco leve demais para o calor do Rio. Para qualquer observador atento, ele praticamente gritava: "Estou seguindo alguém." André permaneceu à distância, observando o observador, num estranho jogo de vigilância em camadas que teria sido cômico se não fosse tão perturbador. Ricardo seguiu a esposa com a sutileza de um elefante numa loja de cristais, escondendo-se atrás de pilares, fingindo olhar vitrines, sempre com uma câmera semiprofissional pronta para registrar cada movimento dela. Clarissa parecia alheia à situação, navegando pelas lojas com a tranquilidade de quem não tem nada a esconder. Ela entrou numa loja de roupas femininas, experimentou alguns vestidos e acabou comprando um modelo vermelho. Ricardo, escondido atrás de uma palmeira decorativa, fotografou freneticamente o momento, murmurando para si mesmo: "Evidência número 23, vermelho, clássico." André seguiu ambos até o estacionamento, mantendo-se nas sombras. A cena era surreal. Ele, um detetive contratado para seguir Clarissa, agora seguindo Ricardo, que seguia Clarissa. Uma matriosca de vigilância que só reforçava a percepção de que o verdadeiro problema naquele casamento não era infidelidade, mas obsessão. Quando Clarissa entrou em seu carro e partiu, Ricardo permaneceu parado, revisando as fotos em sua câmera com uma expressão de triunfo, como se tivesse capturado evidências de um crime hediondo, e não de uma simples compra. Naquela noite, o telefone de André tocou às 23h17. Era Ricardo, sua voz oscilando entre fúria e acusação. "Você não estava fazendo seu trabalho hoje. Minha esposa comprou um vestido vermelho provocante e você não reportou nada. Para quem ela está se embelezando? Por que você não a seguiu dentro da loja?" André respirou fundo, contendo a resposta que realmente queria dar. "Senhor Mendes, eu estava posicionado na praça de alimentação, com visão para a entrada da loja. Ela não se encontrou com ninguém. A mentira veio fácil, necessária." O que ele não podia dizer era que tinha passado a tarde toda mais interessado no comportamento predatório do cliente do que nas atividades mundanas de Clarissa. A linha entre detetive e cúmplice nunca parecera tão tênue, e André dormiu mal, assombrado pela pergunta: até onde iria Ricardo Mendes em sua obsessão? E qual seria o papel dele quando o inevitável confronto chegasse? "Por que você está me observando?" A voz era calma, quase casual, mas André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Clarissa Mendes estava parada ao lado de sua mesa no café, uma sobrancelha levemente arqueada, segurando sua xícara de café como se tivesse apenas parado para um bate-papo entre conhecidos. Não havia acusação em seu tom, apenas uma curiosidade genuína que de alguma forma tornava tudo pior. Por 15 anos André aperfeiçoara a arte de ser invisível, como ela havia notado. Perdão? André tentou ganhar tempo, sua mente correndo por desculpas plausíveis. Poderia fingir não entender, poderia negar, poderia simplesmente levantar e sair. Todas as táticas habituais de um detetive flagrado. Mas algo no olhar direto de Clarissa, um olhar que não mostrava medo, apenas uma determinação tranquila, fez as mentiras ensaiadas morrerem em sua garganta. Ela puxou a cadeira à sua frente e sentou-se sem esperar convite, colocando o caderno de capa preta sobre a mesa. "Você esteve aqui nas últimas 4 quartas-feiras, sempre na mesma faixa de horário. Sempre sozinho, sempre olhando em minha direção quando acha que não estou percebendo." Ela inclinou levemente a cabeça, estudando-o com a atenção analítica de quem está acostumada a decifrar textos complexos. "Então vou perguntar novamente. Por que você está me observando? Sou tão interessante assim?"
Havia um leve toque de ironia em sua voz, quase divertida, como se estivessem compartilhando uma piada particular. André percebeu que tinha apenas segundos para decidir: mentir ou arriscar uma versão editada da verdade. A mentira seria mais segura, mais profissional. Mas enquanto olhava para aquela mulher que, após semanas sendo vigiada pelo marido e por um detetive contratado, ainda conseguia confrontar um estranho com dignidade e sem histeria, algo em André se quebrou. "Sou escritor", respondeu finalmente, a meia-verdade escapando como o ar de um balão furado. "Estou pesquisando para um romance sobre observação. Pessoas observando pessoas." Não era completamente falso. Ele de fato mantinha um diário detalhado de seus casos mais interessantes, com a vaga ideia de um dia transformá-los em livro. Clarissa sorriu. "Interessante. E eu sou um bom personagem para seu livro?" Depois do confronto inicial, estabeleceram uma estranha rotina. Ele chegava primeiro, ela aparecia depois, e em algum momento ela passava por sua mesa para um breve comentário ou pergunta. Como dois atores improvisando uma peça cujo roteiro ninguém realmente conhecia. Ele perguntou sobre o caderno de capa preta, tentando parecer apenas casualmente interessado. "É mais um trabalho acadêmico, na verdade. Estou estudando padrões narrativos em relacionamentos disfuncionais na literatura brasileira contemporânea." Ela abriu o caderno, mostrando páginas de anotações meticulosas, diagramas e trechos sublinhados. "Especificamente, estou analisando como personagens femininas percebem gradualmente que estão em relacionamentos controladores. É fascinante como a literatura espelha a realidade." André sentiu um frio na espinha. A pesquisa dela era específica demais para ser coincidência, mas genérica o suficiente para parecer plausível. Era uma mensagem codificada. Nas semanas seguintes, André conseguiu espiar mais páginas do manuscrito. Entre as análises literárias, havia trechos do que parecia ser um romance em desenvolvimento. A protagonista, uma professora universitária chamada Clara, era casada com Roberto, um empresário bem-sucedido e patologicamente ciumento. A semelhança com a realidade era inquietante. Em uma das cenas, Roberto instalava câmeras pela casa sem o conhecimento de Clara, convencido de que ela o traía com um colega de trabalho. Em outra, ele a seguia até um shopping, fotografando-a comprando roupas. O mais perturbador, porém, foi o trecho que André conseguiu ler por cima do ombro de Clarissa um dia. Clara percebeu que não estava mais apenas vivendo sua vida. Estava representando um papel para as câmeras, para os olhos invisíveis que a seguiam, para o marido que já não conseguia distinguir entre realidade e paranoia. Cada gesto seu era cuidadosamente calculado, cada expressão ensaiada. Mas enquanto Roberto procurava um amante imaginário, Clara planejava sua verdadeira escapada, não para os braços de outro homem, mas para longe das paredes que se fechavam um pouco mais a cada dia. André fechou seu próprio caderno, sentindo-se subitamente como um voyeur diante de algo íntimo demais. Seria possível que Clarissa estivesse usando a literatura como forma de processar sua própria realidade? A imagem de Clarissa chorando silenciosamente em seu carro no estacionamento vazio da PUC-Rio ficaria gravada na memória de André para sempre. Era uma quarta-feira à tarde, horário em que ela normalmente estaria no café, mas uma tempestade inesperada caíra sobre o rio, transformando as ruas em rios temporários. André a seguira até a universidade, observando de longe enquanto ela corria da entrada até seu carro, protegendo inutilmente a cabeça com uma pasta. A chuva era tão forte que ela simplesmente ficou sentada ali, esperando a tempestade passar, olhando fixamente para o para-brisa enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Foi um impulso idiota, imprudente e completamente antiprofissional. André saiu de seu carro, protegendo-se com um guarda-chuva, e bateu levemente na janela dela. Clarissa se sobressaltou, limpando rapidamente as lágrimas, mas então o reconheceu. O escritor do café, e baixou o vidro alguns centímetros. "Você está bem?" ele perguntou, sentindo a chuva molhar suas costas apesar do guarda-chuva. Ela tentou sorrir, aquele tipo de sorriso que é mais doloroso de testemunhar do que o choro. Só um dia difícil. Todo mundo tem, não é? Havia algo naquela vulnerabilidade exposta que quebrou as últimas barreiras de André. "Eu não sou escritor", ele disse abruptamente, sentindo a água da chuva escorrer por seu pescoço.
Sou André Cardoso, detetive particular. Seu marido me contratou há 3 meses para segui-la. As palavras saíram em torrente, como a água que descia pelas ruas. Clarissa o encarou por um longo momento, e André esperou ver choque, raiva, talvez até pânico em seus olhos. Em vez disso, viu algo que não esperava. Um cansaço profundo, quase resignação. Eu sei, ela respondeu simplesmente. Eu sabia que alguém estava me seguindo. Ricardo sempre foi previsível em sua imprevisibilidade. Você não parece surpresa, André comentou, confuso com a reação dela. Clarissa deu de ombros, um gesto elegante mesmo naquela situação absurda. Quando você vive com alguém que constantemente te acusa de mentir, começa a perceber os padrões. As novas evidências que ele mencionava eram sempre de dias em que eu notava alguém me observando. Ela hesitou, então abriu mais o vidro apesar da chuva. Por que está me contando isso agora? André poderia ter mencionado ética profissional, poderia ter inventado alguma desculpa nobre. Em vez disso, disse a única verdade que importava naquele momento. Porque acho que você está em perigo e não quero ser cúmplice disso. O café da livraria no Leblon tornou-se o novo ponto de encontro. Menos previsível, com múltiplas entradas e saídas, mesas entre estantes que ofereciam privacidade. Ele monitora todas as suas comunicações? André perguntou enquanto Clarissa folheava distraidamente um livro de poesia, fingindo estar apenas mostrando algo interessante para um amigo. Seu rosto estava composto, calmo, mas seus dedos tremiam levemente ao virar as páginas. Meu celular com certeza. E-mails da universidade provavelmente não. Ele tentou uma vez, e o departamento de TI notou o acesso não autorizado. Tenho um e-mail alternativo que acesso apenas dos computadores da biblioteca. Ela falava sem olhar diretamente para André, uma técnica aperfeiçoada por meses vivendo sob vigilância. O apartamento tem câmeras nas áreas comuns e microfones em quase todos os cômodos. Descobri o primeiro há 6 meses, quando o vi ajustando algo na estante. Depois comecei a encontrar outros. A casualidade com que descrevia essa invasão total de privacidade fez o estômago de André revirar. Nas semanas seguintes, estabeleceram um sistema. André continuava enviando relatórios falsos a Ricardo, descrevendo uma rotina entediante e previsível, enquanto ajudava Clarissa a documentar o abuso psicológico. Ela mantinha um registro meticuloso. Datas, horas, incidentes específicos, tudo catalogado com a precisão de uma acadêmica. Precisa ser incontestável, explicou ela, enquanto André fotografava discretamente os dispositivos de monitoramento instalados no apartamento durante uma rara ausência de Ricardo. Ele vai tentar distorcer tudo, transformar-me na vilã da história. A advogada que Clarissa consultou, doutora Mariana Santos, especializada em violência doméstica, foi direta quando revisou o material. Você tem um caso sólido de abuso psicológico e invasão de privacidade. Com estas evidências, conseguiremos uma medida protetiva rapidamente. Seus olhos perspicazes se voltaram para André, sentado discretamente no canto da sala. E você, senhor detetive, percebe que está violando seu contrato profissional, que poderia enfrentar consequências legais? André assentiu, sentindo o peso da escolha que havia feito. Algumas coisas são mais importantes que contratos, respondeu simplesmente. A advogada o estudou por um momento, então voltou-se para Clarissa. Você tem contas bancárias separadas, documentos seguros, um lugar para ficar? O plano de fuga tomava forma, meticuloso como um movimento de xadrez, enquanto o relógio invisível continuava seu tic-tac implacável. Já leu Clarice Lispector? Clarissa perguntou enquanto caminhavam pelo jardim botânico numa rara tarde de domingo. Era um risco calculado. Ricardo estava em São Paulo a negócios, e eles haviam deixado seus celulares em locais estrategicamente diferentes para manter a ilusão de distância. Para qualquer observador casual, pareciam apenas 2 amigos apreciando a beleza do parque, talvez discutindo literatura. A conversa que começara como parte da fachada havia se tornado genuína. A hora da estrela na adolescência. Como todo mundo. Não entendi metade. André sorriu, observando como a luz filtrada pelas árvores criava padrões dançantes no rosto dela. Era estranho vê-la assim,
relaxada, fora do contexto de vigilância e contra-vigilância que definira sua relação até então. Quando Clarissa riu, um som cristalino que ele raramente ouvira antes, André sentiu algo se deslocar dentro dele, como uma peça de quebra-cabeça finalmente encontrando seu lugar. Queria conhecer Ouro Preto, ela comentou, enquanto observavam as vitórias régias no lago. As cidades históricas de Minas. Ricardo sempre prometia que iríamos, mas sempre surgia algo mais importante. Sua voz carregava aquela mistura peculiar de ironia e tristeza que André começara a reconhecer como característica dela. E você? Algum lugar que sonha conhecer? A pergunta era simples, corriqueira entre conhecidos. Mas, para André, representava algo profundo. Era a primeira vez em meses que Clarissa demonstrava interesse em sua vida, não apenas em suas habilidades como aliado. Enquanto a tarde avançava, as conversas fluíam de literatura para cinema, de filosofia para memórias de infância. A cada nova descoberta, Clarissa adorava filmes de ficção científica antigos. André colecionava discos de vinil de jazz. Ambos tinham uma inexplicável aversão a sorvete de pistache. O abismo entre detetive e vigiada, entre aliado estratégico e vítima em fuga, diminuía. Em um momento de silêncio contemplativo, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja, André percebeu o óbvio com um sobressalto de clareza, quase doloroso. Estava se apaixonando pela cliente de seu cliente. A complicação ética era o menor dos problemas. O timing não poderia ser pior. Como expressar sentimentos por alguém que está no processo de escapar de um relacionamento controlador? Seria apenas substituir uma forma de dependência por outra? O pensamento o perturbou pelo resto da noite, mesmo depois que se despediram e retornaram a seus respectivos papéis na peça que encenavam para Ricardo. Ele instalou mais câmeras. A mensagem de Clarissa chegou através do sistema que haviam desenvolvido. E-mails trocados de computadores públicos, nunca dos mesmos locais. Encontrei uma no quarto apontada diretamente para a cama. André sentiu uma onda de náusea ao ler as palavras. A escalada era previsível, mas ainda assim chocante. Ricardo estava intensificando a vigilância, provavelmente frustrado com a falta de evidências nos relatórios de André. O cerco se fechava. Na semana seguinte, Clarissa encontrou evidências de que Ricardo havia acessado seu e-mail institucional. Ele mencionou casualmente um simpósio que só divulguei para colegas de departamento. Quando questionei, disse que deve ter me ouvido comentar. Ela mantinha a voz calma enquanto relatava o incidente no banco do Parque Lage, mas seus olhos revelavam um medo crescente. A invasão atingira seu último refúgio de normalidade. O trabalho acadêmico que tanto amava e que representava sua única conexão com o mundo fora do controle de Ricardo. Os confrontos em casa também aumentavam. Ele jogou um copo na parede ontem porque encontrou um recibo de café na minha bolsa. "Quem você encontrou no café?" gritava, como se fosse impossível eu simplesmente querer um expresso a caminho do trabalho. Clarissa documentou o incidente meticulosamente, fotografando os cacos de vidro, gravando secretamente os gritos que se seguiram. Cada novo evento era adicionado ao arquivo que crescia em segurança no escritório da doutora Santos. "Estamos quase lá", a advogada garantiu. "Só precisamos de mais algumas semanas para finalizar tudo." Mas o tempo estava se esgotando. Ricardo começara a questionar as ausências de Clarissa, mesmo aquelas justificadas por compromissos acadêmicos verificáveis. Ligava para colegas dela, verificando se realmente estava em reuniões. Aparecia inesperadamente na universidade, alegando querer fazer uma surpresa. André observava esses movimentos com crescente alarme, reconhecendo os sinais que estudara em tantos casos de relacionamentos abusivos que terminaram em tragédia. "Precisamos antecipar o plano", insistiu durante um encontro apressado na livraria. "Ele está perdendo o controle." Clarissa assentiu, a decisão já tomada em seus olhos. "Quinta-feira. No café. Ele precisa me ver com você. Vai ser o catalisador perfeito." André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Tem certeza? Será perigoso." Clarissa sorriu, aquele sorriso triste e determinado que ele conhecia tão bem agora. "Mais perigoso é continuar vivendo assim, não acha?" O café estava moderadamente cheio naquela quinta-feira à tarde.
Clarissa escolheu estrategicamente uma mesa central, visível das janelas externas. André sentou-se à sua frente, sentindo-se estranhamente exposto após meses operando nas sombras. Tudo havia sido meticulosamente planejado. Fernanda estava em uma mesa próxima, fingindo ler um livro. 2 amigos de André, ex-policiais, posicionados discretamente como clientes comuns. O gerente do café, informado de que poderia haver uma situação desagradável. Até mesmo a roupa de Clarissa fora escolhida a dedo. O vestido vermelho que tanto enfureceu Ricardo quando ela o comprara. Nervoso? Clarissa perguntou, sua voz surpreendentemente calma enquanto mexia seu café. Suas mãos estavam firmes, mas André notou o leve tremor em seu sorriso. Aterrorizado, admitiu ele, tentando aliviar a tensão. Ela riu, um som genuíno que pareceu fora de lugar naquele momento carregado. Obrigada, disse subitamente, cobrindo a mão dele com a sua por um breve momento. Por quebrar as regras. Por me ver realmente. André sentiu um nó na garganta. Não era assim que imaginara uma declaração, se é que era isso, acontecendo. Não com câmeras de segurança registrando tudo para evidências judiciais. Não com uma equipe de apoio estrategicamente posicionada. Não com a ameaça iminente. O momento que temiam e esperavam chegou com a sutileza de um terremoto. A porta do café abriu-se violentamente e Ricardo Mendes irrompeu no recinto. Seu rosto uma máscara de fúria que mal disfarçava a satisfação perversa de quem finalmente confirma suas piores suspeitas. Eu sabia. Era você o tempo todo, meu próprio detetive. A voz dele ecoou pelo café subitamente silencioso, enquanto brandava um envelope de onde tirou fotografias. André e Clarissa conversando em diversos locais ao longo das últimas semanas. Mesas foram derrubadas em seu avanço furioso. Clientes se afastaram em choque. Clarissa levantou-se lentamente, uma calma surreal emanando dela como uma aura. Acabou, Ricardo. Estou saindo de casa hoje. A simplicidade da declaração pareceu momentaneamente confundir Ricardo, como se ele esperasse negativas, lágrimas, súplicas, qualquer coisa exceto essa aceitação tranquila. Foi quando André viu o rosto dele se transformar, a máscara de indignação dando lugar a algo muito mais perigoso. Um frio cálculo. Você não vai a lugar nenhum, Ricardo sussurrou, avançando em direção a Clarissa com passos deliberados. A metamorfose era aterradora, da explosão teatral para uma ameaça contida muito mais letal. O segurança do café moveu-se com surpreendente agilidade para um homem de seu tamanho, colocando-se entre Ricardo e Clarissa antes que André pudesse reagir. Simultaneamente, os amigos de André se aproximaram, identificando-se como policiais, uma meia-verdade conveniente. Clientes já digitavam freneticamente em seus celulares, alguns filmando a cena. Ricardo congelou, percebendo tarde demais que havia caído em uma armadilha perfeitamente orquestrada. Seu olhar de ódio dirigiu-se não a Clarissa, mas a André. Você vai se arrepender disso, murmurou, enquanto era escoltado para fora. Não era uma ameaça vazia, André sabia. Mas enquanto observava Clarissa respirar profundamente, talvez o primeiro suspiro verdadeiramente livre em anos, decidiu que qualquer consequência valeria a pena. A delegacia da mulher no Leblon tinha paredes de um verde institucional desbotado e cartazes informativos sobre violência doméstica. Clarissa sentou-se ereta numa cadeira desconfortável, relatando com voz firme os eventos dos últimos anos para a delegada. Uma mulher de meia idade com olhos que já tinham visto histórias demais semelhantes àquela. André esperava no corredor, sentindo-se simultaneamente parte crucial e completamente supérfluo naquele momento. A roda que ele ajudara a colocar em movimento agora girava por conta própria. Medida protetiva emergencial concedida, anunciou a doutora Santos ao sair da sala de depoimentos 2 horas depois. Ricardo está proibido de se aproximar a menos de 500 metros de Clarissa, da universidade e de qualquer outro local que ela frequente regularmente. Havia satisfação profissional em sua voz, mas também o realismo de quem sabia que papéis oficiais nem sempre detinham homens determinados. Agora vem a parte logística. Precisamos retirar os pertences dela do apartamento enquanto ele está detido para esclarecimentos. A operação de retirada foi executada com precisão militar.
Fernanda coordenou uma pequena equipe de amigos, todos instruídos a pegar apenas o essencial: documentos, roupas, objetos pessoais insubstituíveis, computador de trabalho. André supervisionou de longe, ainda desconfortável por entrar no apartamento onde instalara dispositivos de vigilância meses antes. Em menos de 2 horas, a vida de Clarissa foi reduzida a algumas malas e caixas, transportadas para o apartamento de Fernanda em Copacabana, que serviria como refúgio temporário. "Como você está?" André perguntou finalmente, quando se encontraram na varanda do apartamento de Fernanda naquela noite. A vista para o mar oferecia uma estranha sensação de expansão após a claustrofobia dos eventos do dia. Clarissa contemplou a pergunta como se fosse um conceito complexo que precisasse ser analisado de múltiplos ângulos. "Não sei", respondeu honestamente. Aliviada, assustada, exausta, leve. Ela olhou para as próprias mãos, como se esperasse vê-las diferentes de alguma forma. "É estranho. Passei tanto tempo planejando este momento que agora parece irreal." André assentiu, entendendo perfeitamente. Após meses de estratégia, subterfúgio e tensão constante, a liberdade tinha seu próprio tipo de vertigem. "O que acontece agora?" perguntou, deixando deliberadamente ambíguo se referia ao processo legal, à segurança dela ou a eles, se é que havia um eles para considerar. Clarissa olhou para o horizonte, onde o céu noturno encontrava o oceano em uma linha indistinguível. Agora reconstruímos, um tijolo de cada vez." O apartamento em Botafogo não era nada impressionante. 2 quartos, sala ampla com vista parcial para o Cristo Redentor, cozinha pequena, mas funcional. Estava longe do luxo do apartamento na Lagoa, mas enquanto André ajudava Clarissa a carregar as últimas caixas escada acima, o elevador estava em manutenção, obviamente. Percebeu como ela parecia mais à vontade neste espaço imperfeito. O proprietário instalou fechaduras reforçadas e um sistema de segurança básico, explicou ele, depositando uma caixa pesada de livros no chão da sala ainda vazia. "E tenho um amigo que vai verificar se não há pontos cegos nas janelas." "Você acha que estou sendo paranoica?" Clarissa perguntou, interrompendo a arrumação de pratos na cozinha. Havia vulnerabilidade genuína na pergunta. Depois de tanto tempo tendo sua percepção da realidade questionada por Ricardo, ela ainda duvidava de seus próprios instintos. André balançou a cabeça enfaticamente. "Está sendo realista. Ricardo recebeu a ordem judicial, mas homens como ele não desistem facilmente. Precaução não é paranoia." Ele não mencionou que estava monitorando discretamente os movimentos de Ricardo, que havia instruído o porteiro do prédio sobre como reconhecer o ex-marido dela, que tinha um amigo policial fazendo rondas extras na rua. Algumas preocupações Clarissa não precisava carregar. Os dias se transformaram em semanas e gradualmente o apartamento ganhou vida. Estantes foram montadas e preenchidas com livros organizados por assunto, não por cor. Clarissa fez questão de enfatizar. Plantas começaram a ocupar o parapeito das janelas. Um sofá confortável de segunda mão tornou-se o centro da sala. Mais importante, o manuscrito de Clarissa crescia. O que começara como uma forma codificada de documentar seu relacionamento abusivo transformara-se em um verdadeiro romance, com camadas de complexidade que surpreendiam até mesmo André, quando ela compartilhava trechos durante seus encontros cada vez mais frequentes. A editora demonstrou interesse. Clarissa anunciou uma noite, enquanto compartilhavam uma pizza no chão da sala. A mesa de jantar ainda não havia chegado. Seus olhos brilhavam com uma animação que André raramente vira antes. Disseram que a perspectiva é única, uma análise psicológica do abuso que não cai nos clichês habituais. André ergueu sua taça de vinho barato em um brinde. Ao futuro best-seller. Ambos riram, mas havia uma seriedade subjacente ao momento. Para Clarissa, o livro representava não apenas realização profissional, mas a reclamação de sua narrativa. Para André, representava uma questão cada vez mais urgente. Qual seria seu papel nessa nova vida que ela construía? O detetive que traíra seu cliente por ela? O amigo que a ajudara a escapar? Ou algo mais, algo ainda indefinido, suspenso entre possibilidades como uma nota não resolvida em uma melodia?
A descoberta aconteceu por acaso, em uma tarde chuvosa de domingo, 6 meses após o confronto no café. André havia passado para ajudar com uma prateleira teimosa que se recusava a ficar nivelada. Pelo menos esse era o pretexto. Enquanto Clarissa preparava um café na cozinha, ele decidiu organizar algumas das caixas que ainda estavam empilhadas no canto do quarto. Documentos da vida anterior dela, que ainda precisavam ser arquivados ou descartados. Foi entre papéis antigos que André encontrou. Um envelope amarelado, discreto, quase escondido entre contratos de aluguel e extratos bancários. Dentro, um documento que fez seu coração acelerar. Um recibo de pagamento em seu nome, datado de uma semana antes de Ricardo contratá-lo. Seu cérebro tentou processar a informação, buscando explicações lógicas. Um erro de data? Uma falsificação? Mas a assinatura era inegavelmente sua. O valor correspondia a um adiantamento padrão, e o banco emissor era o mesmo que usava para transações profissionais. Clarissa! Sua voz soou estranha até para seus próprios ouvidos. Ela apareceu na porta do quarto, segurando 2 xícaras de café, e congelou ao ver o que ele tinha nas mãos. Não havia surpresa em seus olhos, apenas uma espécie de resignação, como se um momento inevitável finalmente tivesse chegado. O que é isso? André estendeu o documento, mesmo sabendo que ela reconhecia perfeitamente o que era. Por um longo momento, Clarissa apenas ficou parada, como se considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Finalmente ela colocou as xícaras na cômoda, pegou o recibo das mãos dele e sentou-se na beira da cama perfeitamente arrumada. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ela com voz calma, quase clínica. Só não esperava que fosse tão cedo. André permaneceu em pé, tentando controlar a confusão de emoções que o dominava. Havia sido manipulado desde o início. Todo o caso, a conexão entre eles, tudo parte de um plano mais complexo do que imaginara. Quando Clarissa finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele, sua expressão era uma mistura desconcertante de culpa e determinação. Acho que te devo uma explicação completa. Você é o detetive mais ético do Rio, todo mundo sabe disso. Ela começou, ainda sem olhar diretamente para ele. Quando percebi que Ricardo eventualmente contrataria alguém para me seguir, sua paranoia estava ficando insustentável. Pedi a Fernanda que investigasse. Quem seria o melhor profissional? Alguém que não aceitaria manipular evidências ou inventar provas de traição. Ela finalmente ergueu os olhos enfrentando o olhar atônito de André. Você foi minha primeira escolha. E então, garantimos que fosse a primeira escolha de Ricardo também. A implicação pairou no ar entre eles, pesada como chumbo. André sentiu-se simultaneamente traído e admirado pela audácia do plano. Você me contratou para ser contratado pelo seu marido. Você tem que entender. Eu estava desesperada. Clarissa andava pela sala enquanto explicava, incapaz de ficar parada, como se o movimento físico pudesse de alguma forma diluir a tensão entre eles. Ricardo já havia instalado câmeras em casa, já monitorava meu celular. Eu sabia que se tentasse sair diretamente, ele transformaria minha vida num inferno. Precisava de provas do abuso, mas também precisava de um aliado que ele mesmo tivesse escolhido. Havia uma lógica implacável no plano. André tinha que admitir. Uma estratégia digna de um mestre de xadrez, antecipando movimentos com precisão assustadora. Fernanda pesquisou vários detetives. Conseguimos seu nome através de uma cliente satisfeita. Uma mulher que você ajudou a provar que não estava traindo, ao contrário do que o marido paranoico acreditava. Clarissa sentou-se finalmente, exausta pela confissão. Contratamos você através de uma empresa fantasma para uma investigação preliminar. Simultaneamente, Fernanda acidentalmente mencionou seu nome para um colega de Ricardo, sabendo que ele perguntaria. A paranoia dele fez o resto. Clarissa olhou para as próprias mãos, como se ainda não acreditasse na complexidade da teia que havia tecido. Era um risco calculado. Se você fosse ético como sua reputação indicava, eventualmente perceberia o que estava acontecendo. Se não fosse, bem, eu não estaria em situação pior do que já estava. André sentou-se, atordoado pela revelação. Toda sua investigação, cada momento de clareza moral, cada decisão de proteger Clarissa, tudo parte de um plano que não era seu. E aquele dia, no estacionamento da universidade,
Quando você estava chorando? A pergunta saiu quase como uma acusação. Clarissa ergueu os olhos, uma mistura de vulnerabilidade e determinação em seu olhar. Aquilo era real. Mesmo os melhores estrategistas têm momentos de fragilidade. Mas ela hesitou. Eu sabia que você me encontraria ali. Deixei minha localização ativa no aplicativo que Ricardo usava para me rastrear, sabendo que você também estaria monitorando. E quando eu confessei tudo no café, você já sabia. André não conseguiu conter o tom de incredulidade. A sensação de ter sido manipulado lutava contra a admiração pela engenhosidade do plano. Clarissa assentiu lentamente. Sim, mas fiquei genuinamente tocada pela sua honestidade. Sabia que tinha feito a escolha certa ao selecioná-lo. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele no sofá, mas mantendo uma distância respeitosa. Não era parte do plano me apaixonar pelo detetive, contratado para me espionar. Isso aconteceu depois, quando vi quem você realmente era. Quando você decidiu fazer a coisa certa, mesmo contra seus próprios interesses. Um silêncio pesado se instalou entre eles. André processava as revelações, reexaminando cada momento dos últimos meses sob esta nova luz. Parte dele sentia-se usado, manipulado, peça num jogo cujas regras desconhecia. Outra parte, porém, reconhecia a brilhante estratégia de sobrevivência de uma mulher encurralada. Finalmente, ele fez a pergunta que mais o incomodava. Então tudo isso, foi apenas parte da estratégia? Clarissa estendeu a mão, tocando hesitantemente a dele. A estratégia era escapar. Você era o meio. Mas o que aconteceu depois, isso nem eu poderia ter planejado. Então, o que fazemos agora? André perguntou. Clarissa considerou a pergunta com o cuidado de quem pesa cada palavra. Acho que começamos de novo, respondeu finalmente. Sem estratégias ocultas, sem monitoramento, sem jogos. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Olá, sou Clarissa Mendes, professora de literatura, escritora aspirante, recém-divorciada de um relacionamento abusivo. Gosto de filmes de ficção científica ruins e odeio sorvete de pistache. Estendeu a mão formalmente, como numa primeira apresentação. André não pôde evitar rir da absurdidade doce do gesto. Pegou a mão dela, sentindo o calor familiar de dedos que já conhecia tão bem. Olá, sou André, detetive particular, e também detesto sorvete de pistache. Nas semanas seguintes, estabeleceram novas regras, não para controlar, mas para construir confiança. Comunicação direta, sem subterfúgios. Honestidade impiedosa sobre sentimentos e expectativas. Espaço para identidades independentes. E, mais importante, verificações regulares. Isso está funcionando para você? Como você se sente? Do que você precisa? Perguntas simples, mas revolucionárias, para duas pessoas vindas de contextos onde a transparência era uma fraqueza a ser explorada. Para Clarissa, acostumada a calcular cada palavra sob vigilância constante. Para André, treinado a observar sem revelar-se. Sabe o que é mais irônico? Clarissa comentou uma noite 6 meses depois, enquanto jantavam na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Seu livro estava no processo final de edição, prestes a ser publicado por uma grande editora. André havia aberto uma consultoria especializada em ajudar vítimas de relacionamentos abusivos a documentar evidências para processos legais, uma reformulação ética de suas habilidades de detetive. O quê? Ele perguntou, servindo mais vinho. Ela sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Ricardo estava certo sobre uma coisa. Havia alguém interessado em sua esposa. Ele apenas não imaginou que seria a mesma pessoa que contratou para vigiá-la. André riu, erguendo sua taça num brinde. A paranoia dele, então, pelo menos uma vez serviu para algo bom.